Agora, olha isso, o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, disse em entrevista à Folha de São Paulo que a PEC das drogas vai aumentar o tamanho da população carcerária e fortalecer as facções criminosas que atuam dentro dos presídios. Abre aspas, o mais grave em função do cenário que temos hoje, como é uma prisão sem critério que coloca o usuário e traficante no mesmo pacote, é oferecer mão de obra para as organizações criminosas que atuam dentro dos presídios. Fecha aspas, está aí a manifestação do secretário nacional de Políticas Penais, que está achando que a PEC das drogas vai piorar o sistema carcerário, vai aumentar o número de presos, vai contaminar ainda mais a nossa sociedade com o poder das facções criminosas que nós já estamos falando aqui. Faz sentido, Emerson Tawil? Não, nenhum. Até porque o uso ou o porte de droga não leva ninguém à cadeia. Ninguém vai preso por conta disso. Na verdade, é uma política oblíqua que tentam aplicar, dizendo que a qualquer custo precisamos esvaziar o sistema prisional. Não tem como, é o gato, entendeu, correndo atrás do cachorro, não é possível. Você falou do gato correndo atrás do cachorro, eu me lembrei de uma expressão que é o pão cortando a faca. Já viu essa? Existe eu pensei aqui, tanto é que tive que refazê-la, que você conhece muito bem lá dentro da caserna. Sim. Mas enfim. Fora o tigre? Não é, depois eu te falo fora do ar. O que acontece? É uma falácia, uma narrativa totalmente eleitoreira. Sabe? Porque ninguém vai preso por conta disso. Existe a recorrência ali do porte. Em verdade, é até difícil a gente comentar sobre isso, porque um ministro, a autoridade nesse porte, falar algo desse tipo é totalmente desprezível isso. Não existe qualquer conotação, qualquer vínculo. É importante você trazer, como a Mônica disse na pauta anterior, não é criar leis, até porque nós temos muito e sobra lei aqui nesse país. O grande problema é dar aplicabilidade às leis. Que ela fosse mais enxuta, mas que tivesse efetividade. Esse é o grande problema do país. Atrelado a isso, eu sempre falo que o maior investimento que um país democrático e ambicioso possa fazer é investimento na educação, uma educação séria, de qualidade, né? E que a gente possa copiar países que estão funcionando. E isso é a médio e a longo prazo. O imediatismo vai trazer, talvez, narrativas como essa que a gente acabou de ser narrada agora pelo Koba. Infelizmente, enquanto não houver uma aplicabilidade de educação séria, né, para essa juventude que, em tenra idade, já está aqui entre nós, nosso futuro é nefasto, né, porque a nossa política é balcão de negócios. Infelizmente, a corrupção paira no país, parece que, infelizmente, está entranhada na cultura. Nada funciona, cada vez mais leis, mais narrativas, debates. Os debates trazem para a população um prejuízo enorme, porque todo debate dentro do Congresso pode criar balcão de negócios em que é preciso colocar talvez mais emendas, colocar mais liberação de fundo partidário, e isso quem paga é você, contribuinte. Precisamos de políticas sérias, políticos sérios. Talvez estadistas, não políticos, porque políticos fazendo politicagem nós temos e de sobra. Contextualizando, ele está se referindo à proposta de emenda à Constituição que visa colocar no artigo 5º da Constituição que portar droga para uso pessoal será crime na nossa legislação. Acho que é inciso 70, se eu não me engano, alguma coisa assim. E para o secretário nacional de Políticas Penais, isso vai fortalecer as facções criminosas. Mônica. Bom, algumas coisas. Em primeiro lugar, eu entendo que você fazer lei e estar preocupado qual é o impacto que isso vai ter em cima de facção criminosa é a forma errada de abordar. Então, a argumentação de que vai impactar a facção esta ou aquela, não importa. A facção que se adapte, a gente tem que fazer a lei correta. Agora, eu não acredito na guerra às drogas da forma como ela é feita no Brasil. Se o objetivo é reduzir o uso de drogas, o que nós fazemos não funciona. Ele só fortalece cada vez mais o traficante. Como é que você tem que fazer? Primeiro que o Brasil é um país onde, para comprar cigarro, eu vou no supermercado, eu vou na padaria, eu vou no posto de gasolina, não sei nem onde compra, porque eu não compro, mas sei que existem lugares onde você compra. Para comprar pinga, eu vou na padaria, basta ter 18 anos. E por que para comprar um cigarro de maconha, que nós sabemos que os jovens estão comprando, nós sabemos especialmente quem tem dinheiro está indo em bocas, para isso você está inserindo esses jovens num ambiente de tráfico, em vez de organiza, cria regras, cobra imposto e usa esse imposto para fazer campanhas de prevenção, para tirar da marginalidade e para
severamente punir quem não cumpre a regra. Aí sim, vendeu para menor de idade. Gente, hoje o menor de idade tem a mesma facilidade que o de 20, 25. Não há regulamentação, o que significa que é uma grande bagunça e nós sabemos que os nossos jovens estão sim consumindo. Eu não fumo maconha, não deixo meus filhos fumarem, mas sei que álcool e cigarro são tão ou mais nocivos quanto essas drogas aí, que estão acabando colocando jovens na cadeia e fortalecendo o tráfico. Tem outras formas de combater e, para mim, essa PEC é a pior de todas elas. Acaba funcionando como nos Estados Unidos, quando eles proibiram o uso de álcool, né, o prohibition, foi a época em que mais se cresceu o consumo de álcool no país. Então, assim, vamos mudar a abordagem, vamos acabar com as drogas, sim, mas por aí não é o caminho. Então temos aqui o Emerson Tayul, que é a favor da PEC ou contra? Eu? A favor. A favor da PEC, Mônica contra. Temos uma discordância, portanto, nesse nosso programa no Linha de Frente, Deise. E você vai se filiar a qual das teses aqui? Não, Kobayashi sabe que eu tenho muitas dúvidas em relação a essa PEC. Assim, eu entendo os argumentos dos meus colegas e... Vamos lá, eu vou colocar meu raciocínio em pauta aqui. Eu acredito Deise, me perdoe, são 14 horas e 29 minutos, a gente vai para um rápido intervalo para quem está na rádio. Por aqui, pode continuar. Tá bom, então. Vamos lá. Eu acho que essa preocupação de aumentar a população carcerária, ela chega a ser irrisória, né? Essa não tem que ser a preocupação, né? E aí eu concordo com o que o Emerson falou. Tem que ter educação, para que o jovem não tenha interesse em usar droga, para que o jovem não tenha interesse, para que ninguém tenha interesse em utilizar alguma coisa que vai alterar o sistema normal dessa pessoa, né? A gente tem, como o Emerson falou, a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo, se eu não me engano, são 840 mil presos. O que me preocupa é que a maioria desses presos, eles são negros de baixa renda. Aí que entra o papel da educação no meio disso tudo. Como reverter esse processo, né? Como reverter que exista um estigma entre a população carcerária do Brasil, né? Somente 2% tem ensino superior, né? O resto, a maioria são negros de baixa renda, né? Depois são homens de baixa renda. Então, aqueles menos favorecidos acabam entrando nessa população carcerária. Então, mostra que o problema ele é de educação e desigualdade social. Vai aumentar a população carcerária? Pode aumentar. Vai favorecer o crime organizado? Vai favorecer. Mas é como a Mônica falou aqui, é sério que tu vai criar uma lei, vai dizer assim, não, agora não vale mais jogar bingo. E aí, beleza, ninguém mais vai jogar bingo. Um país com 200 milhões de pessoas, não existe um sistema de educação para educar essas pessoas, não existe um sistema social que ensine essas pessoas e a gente acha que simplesmente chegar uma lei lá de cima vai resolver tudo. Então, eu acho que os dois aspectos, eles são muito válidos. Se eu for atualizar o meu pensamento hoje, eu ficaria do lado do Emerson Tayul, porque eu acho que a forma, eu tendo a me preocupar muito com a forma como as coisas são discutidas aqui no Brasil, elas são levadas adiante. Elas nunca são levadas de forma séria. É exatamente o ponto que a Mônica falou, é para resolver um pontinho ali. Criei uma lei, se resolvam aí. E eu não vou ter participação nenhuma disso, eu já fiz a minha parte. Eu escrevi um texto aqui e o Congresso aprovou. Duas coisas, uma que eu vou divergir, vou pontuar aqui com a colega Deise. O que acontece? A população pobre e negra, na verdade, mais da metade da população é pobre. Né? E nada tem a ver pobreza com caráter. Essas coisas eu vou divergir. Eu sou filho de portuário e minha mãe era dona do lar. E nem por isso meu caráter enveredou para a parte da droga. Nunca experimentei nada, nunca tive curiosidade, mas enfim. Então, caráter está ligado extremamente à educação. Né? Educação que a gente não tem, né, Emerson? Mas meu pai, ainda como pobre, conseguiu me dar a educação e eu consegui forjar o meu caráter dentro do que eu entendo que seja prudente e abominar esse tipo. Contrapartida, só vou finalizar, Koba, eu sou a favor da PEC, entre aspas, também porque precisa ter uma formalização, porque se falar apenas vamos falar da cannabis, que é o princípio ativo, né, a maconha, nós temos a K9, nós temos drogas sintéticas. K9 é uma das piores drogas, parece que tem nova agora, né? E é maconha, né? Pior do que o crack. Pior que o crack. Né? Ela é feita da maconha, sintética com algumas outras substâncias. E aí a gente vai mergulhar num mundo totalmente às avessas. Como é que fica? Olha, tantas gramas de maconha, porque aí vai falar o quê? Porque lá no laudo sai o princípio ativo, cannabis. E aí, se for a K9, né, é cannabis. Só que os efeitos são nefastos. Você pegar o vídeo, pesquisa na internet, pessoas que utilizam o K9 são zumbis. Tanto que não aceitam no presídio. É isso aí. Até parece que outras seriam aceitas, né? Mas como são facções criminosas que
comandam geralmente ali informalmente os presídios, eles aceitam a entrada de qualquer outro tipo de droga, menos o K9. O haxixe também, que é a maconha prensada em alta compressão, entre outras coisas. Isso é preciso discutir e colocar no texto da lei, caso venha a ser aprovado, que tenha todas as suas minúcias ali pré-estabelecidas. O Acácio vai falar, mas antes pediu a Mônica Rosenberg. Só rapidamente esclarecer, tá, Will, querido, que essa questão da população carcerária que majoritariamente é preta e pobre, que vai presa, não tem nada a ver com o caráter deles, tem a ver com acesso ao advogado, tem a ver com o policial, na hora que é o policial que define se é um traficante ou se não é, ele, quando é uma pessoa parda, ele vai tratar diferente de quando é branco. Desculpa, quem define é a autoridade judiciária, que é o delegado de polícia. Se ele não tem competência e qualidade, então a gente vai ter que discutir isso daí. Ele faz parte da discussão, faz parte. Então a culpa não é do policial. Né? Então, na verdade, o policial é o agente que fiscaliza aqueles que descumprem a lei. E tem se está descumprindo a lei, tem viés. Tem vieses, e é por isso, por causa desses quais os vieses? Os vieses que tem até a ver com a falta de... Eu sou pobre, eu sou negro, logo me dá o precedente para que eu cometa um crime? Não, mas é que eu acho, se eu vejo um pobre e um preto, eu já acho que ele é um maconheiro ou um traficante, e quando eu vejo o filho de papai riquinho dirigindo... Em nenhum momento, eu fui policial militar, eu vou dizer para você, não era porque era negro, porque era branco, na verdade mas existe... Mas é exceção. Não é exceção, todos são exceção. Mas é só para dizer que essa o que repercute... dela, não, mas o que repercute, infelizmente, Mônica, com todo respeito, o que repercute, infelizmente, em qualquer categoria, em qualquer classe, são os efeitos negativos. Agora, você falar que a Polícia Militar, principalmente de modo especial aqui em São Paulo, que a gente atua e atuei por 18 anos, em verdade, eles estão na ponta da linha defendendo nós que estamos aqui sem muitas vezes nos conhecer. E não é por conta de estar com uma roupa, por conta de estar negro, é postura. A gente chama de tirocínio. Com o passar do tempo, você acaba criando um certo, uma afinidade ali, um feeling, na verdade. Quando você olha, a gente diz que o joio e o trigo não mistura. Não, o marginal, ele tem trejeitos. Eu não estou criticando a polícia. O que eu estou falando não é por falta de caráter que tem mais preto e pardo e pobre. Não, é por falta de advogado, é por falta de educação, é por falta de acesso à informação. Falta de advogado, nós temos 88 mil bacharéis de direito colocados no mercado. Pois é, então quer dizer, então você está querendo dizer que quem tem advogados pagos de honorários caros tem defesa, quem não tem, então está no limbo. Claro, quem tem advogado bom e que tem acesso a advogados que vão defendê-los até 20 anos no Supremo Tribunal Federal, ou você quer, tem uma justiça dizer que, muito diferente. Que tem um viés político e ali o tráfico de influência possa fazer com que as decisões tenham um efeito e um resultado diverso daquele que a gente está acostumado a ver. Também, isso também é verdade. Mas nada disso confere ao preto e pobre que está na prisão, majoritariamente, uma falta de caráter que o branco não tem. Essa é a distinção que eu quis fazer, que não tem a ver com o caráter deles. A maioria da população é pobre. Então, até porque os policiais militares, a maioria dos policiais militares também é de negros e de pobres. Tem esse detalhe, porque o salário, infelizmente, do policial militar não dá a ele a chance de ser rico, infelizmente, né? Principalmente no estado de São Paulo, que é talvez a melhor polícia do Brasil e um dos piores salários, tem esse detalhe também. Mundo, hein? Pois é. A SWAT esteve aqui em 2004, salvo o melhor juízo, conheceu a Polícia Paulista e falou assim, olha, para nós, a SWAT, falou assim, para nós vocês são a melhor polícia do mundo. Por qual razão? Porque pelos meios que vocês têm, pela segurança jurídica que não existe, vocês conseguem tirar leite de pedra. Acácio Miranda. É uma questão complexa, não à toa nós temos todo esse debate aqui, né? Mas eu acho que a grande culpa de tudo isso é do Congresso Nacional. A gente precisa fazer um retrocesso histórico. A nova lei de drogas, a lei que é aplicada neste momento, é de 2006. Desde que ela começou a vigorar, são inúmeras as discussões sobre a sua aplicabilidade e sobre a sua eficiência. E nestes 18 anos, o Congresso Nacional quedou inerte em berço esplêndido. Que frase bonita, hein? Repete, por favor. Quedou inerte em berço esplêndido. Eu achei que era uma parte do hino nacional. Eu jurava que isso aí era o hino nacional. Quase. Vamos lá. E essa omissão do Congresso levou à situação atual. Quando judicializaram a questão, levaram a questão ao Supremo e o Supremo indicou adotar uma posição que não seria do agrado da maioria dos parlamentares, eles resolveram se mexer. Então, hoje, essa solução que se apresenta, a PEC, e quem conhece de direito constitucional sabe que inserir isso na Constituição e no artigo 5º é um absurdo jurídico,
Isso só está acontecendo por omissão dos nossos parlamentares. Por que é um absurdo jurídico, Artigo 5º? O artigo 5º é cláusula pétrea? É cláusula pétrea. O artigo 5º é o núcleo da nossa Constituição, a sociedade como nós a conhecemos. Os direitos, liberdades e garantias que nós temos, eles estão inseridos no artigo 5º da Constituição. Óbvio, a gente tem uma Constituição analítica que tem quase 300 artigos, mas o mais importante, os mais importantes estão no artigo 5º. Então vão equiparar a questão das drogas à vida, à saúde pública, ao direito de ir e vir e a uma série de outros direitos que são caros a nós enquanto sociedade. Repito, por isso que é um absurdo jurídico. Uma lei ordinária bastaria, mas o Congresso teria que ter feito isso lá atrás, nestes 18 anos onde nada aconteceu. Eu quero a opinião de vocês, porque eu pensava assim também, Acácio, concordava contigo, inclusive falei aqui por algumas vezes que não fazia sentido, está no artigo 5º a proibição do uso de drogas, ou seja, a criminalização do porte de drogas para uso pessoal, que falava justamente que o artigo 5º é das garantias fundamentais. Que garantia é essa de crime, né? Você tem direito, de repente tem um é proibido. Mas daí fui alertado de que já há outras modalidades criminosas que estão também no artigo 5º. O artigo 5º diz que a lei vai constituir crime o tráfico de drogas. O artigo hediondos, terrorismo, tráfico, TTT, né? Racismo, discriminação, tráfico de drogas, tortura, tantos outros crimes. E aí seria mais um, na verdade, no meio de outros. Porque se esse tempo todo de Constituição, quase 40 anos aí a gente teve, e ninguém questionou a validade desses incisos, que são também cláusula pétrea, por que agora mais um é que seria o equivocado? Esta é uma reflexão que eu fiz e me fez até mudar de ideia um pouco. Eu acho que a gente tem que olhar algumas circunstâncias. Primeiro, quando a Constituição surgiu há quase 40 anos, o que o Constituinte estava falando? Olha, legislador ordinário, tráfico de drogas, terrorismo, tortura, racismo precisam ser tratados neste sentido e determinou a eles que fosse editada uma lei. Então, eles transferiram essa competência ao legislador ordinário. No caso das drogas, já há uma legislação ordinária. Eles simplesmente estão dando uma resposta ao Congresso, ao Judiciário, aliás, para que o Judiciário não mexa naquilo. Eles não estão dando um status elevado à criminalização do porte de drogas para uso próprio. O que eles estão fazendo? Olha, já que é cláusula pétrea, Supremo, você não vai mais poder mexer nisso. Vou resolver o problema? Não sei, mas você não vai mexer nisso. É isso que está acontecendo. Uma tretinha entre dois irmãos e eles estão moendo a herança por conta dessa confusãozinha. Mas você sabe que isso aí é sintomático, né? Sintomático de uma relação muito estremecida entre os poderes legislativo e judiciário. E aí agora eu acho que vai ser uma tendência muito mais propostas de emenda à Constituição. Porque tudo que o judiciário diz que é inconstitucional vai virar novamente o Congresso vai dizer, vamos então mudar a Constituição. A gente está vendo essa discussão até na advocacia, Mônica, Emerson. A questão da sustentação oral dos advogados, tem uma questão de interpretação da lei, pode, não pode, o regimento interno do tribunal fala que não pode, o Estatuto da Advocacia fala que pode. Agora tem uma proposta de emendar a Constituição para falar qual é a melhor interpretação a respeito das leis. A gente teve proposta agora em relação ao Marco Civil, às drogas e a tantas outras questões que têm vindo do Judiciário a descontento do Congresso Nacional, Mônica. A PEC do quinquênio. PEC do quinquênio. Como é que tem uma PEC do quinquênio? Assim, virou... Toda a hierarquia constitucional está errada. Na verdade, a rigor, onde estão definidos princípios e valores é o artigo 5º, que é as cláusulas pétreas. Aquilo tinha que ser a Constituição. É o 5º. Tudo que é Constituição hoje vai virar lei ordinária. Vai sobrar só o artigo 5º, vai ser a Constituição. Porque é isso, a nossa Constituição deixou de ser um mapa, o caminho que a nossa sociedade, a nossa democracia deve seguir, e virou um monte de regrinha que não deveria sequer estar na Constituição. Até pegando o gancho da Mônica, a gente cita tanto a Constituição americana, que tem 10 artigos, 12 artigos, 13 artigos, e a nossa tem 300. Tem 300 fora incisos, alíneas, então a nossa, somados, chegam a quase 500. Não dá para a gente tentar comparar dois países que tenham situações jurídicas tão diferentes. E o mais bizarro disso, todos nós falamos sobre a insegurança jurídica no Brasil, que é um fato incontestável. Nós temos 500 determinações na Constituição
e temos insegurança jurídica. Os Estados Unidos têm 13, 14 e tem segurança jurídica. Então, isso não está associado ao que diz a Constituição. Isso está associado a uma série de coisas relacionadas ao judiciário, ao legislativo, à sociedade, a problemas muito mais complexos. A pergunta infinita é, será que nos Estados Unidos tem segurança jurídica porque a Constituição é pequena ou a Constituição é pequena porque tem segurança jurídica? Porque se aqui a gente tivesse segurança jurídica também, a gente não teria esse tanto de emenda à Constituição. Daqui a pouco a Constituição não cabe nem nessa mesa aqui, Otávio. E a coxa de retalhos, né, que criaram, né? Na verdade, os três poderes, lá, quando o ente que criou a Constituição Federal, né? O constitucionalista, ele criou uma forma muito equânime, né, entre os três poderes. E aí conseguiram fazer uma ruptura dessa equalização. E hoje a gente vive essa insegurança jurídica justamente por conta, do nosso ponto de vista, da invasão dos poderes entre um e outro, talvez atrelado à corrupção, porque se você for analisar, o controle constitucional ele é quase perfeito, né, em que todos estão sobre o mesmo ciclo, fiscalizados entre si de uma forma muito igualitária e conseguiram romper essa equação, né? E se tornou uma dissonante muito grande agora e a gente vive não só essa insegurança jurídica, mas também o ativismo político partidário do judiciário vem atrapalhando diuturnamente as questões nacionais. Fecha, Mônica. Só rapidamente, eu fiz uma brincadeira com a Constituição, mas é importante nessa comparação com a Constituição americana lembrar que o direito lá ele é jurisprudencial, então lá as decisões jurídicas fazem a lei, fazem a regra, que aqui não acontece, por isso que nós precisamos de um arcabouço